Oi, gente abençoada, paz para você que acompanha o nosso Instagram, Leituras e Reflexões. Nós todo ano realizamos o projeto Leitura Coletiva e esse ano nós escolhemos o livro de ficção cristã 100 Dias na Terra, da escritora Rúbia Albuquerque. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, primeiramente, muito legal. Cada vez que vocês me marcaram, me mandaram uma mensagem, compartilharam alguma coisa sobre 100 Dias na Terra, sensacional, fiquei super feliz. E assim, meu agradecimento enorme, Débora, muito obrigada aí pela oportunidade que vocês me proporcionaram. Eu sei que quem lê também tá super feliz, mas pra mim é maravilhoso poder participar de experiências assim. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram. Espero que vocês gostem das respostas. Fiquem ligados e um beijo! E nós estamos passando por aqui para fazer algumas perguntas para a autora, enviado por alguns daqueles que acompanharam nossa leitura coletiva. Foram mais de 100 pessoas ali juntinhos durante o mês de junho, se deliciando com esse livro. E as perguntas são as seguintes. A Sheila quer saber como surgiu essa história. De um sonho que você teve? Algo que você mesmo produziu na sua cabeça? Vem essa história, né? Boa pergunta. Como alguém que escreve com o propósito de falar sobre não só contar histórias, mas contar histórias que provoquem as pessoas, a minha intenção é que vocês todos aí, quando vocês leem um livro que eu tenha escrito, vocês olhem para cima de um jeito diferente. Olhem, chegue à noite ou de dia, olhe para o céu e você não tem a mesma visão. Você pense, você se questione, você olhe para o mundo de um jeito diferente. Então, eu tenho certeza que o Eterno tem uma grande parte nessa minha caminhada, nessa minha jornada, na minha inspiração. E eu também amo muito essas questões, a questão das histórias... da mistura entre as histórias reais e a ficção. A faculdade que eu fiz há alguns anos foi jornalismo, então isso com certeza influenciou bastante. E eu também amo a astronomia e olhar para cima e me perguntar, e eu realmente acredito que nós não estamos sós nesse universo, porque eu penso numa imensidão dessa, não é possível que seja só a gente aqui. Eu acredito que existam outros planetas habitados, mas isso aí já é uma outra história. Então acabou sendo uma combinação de tudo isso, onde eu transbordei e pude compartilhar essa história com vocês. A Regi quer saber por que usar personagens como Caleb e Ariel para uma história tão real, uma história que usou fatos acontecidos no nosso planeta. Regi, é interessante como nós temos essa necessidade de perguntar por quê. Nem sempre as perguntas, às vezes as perguntas elas já carregam em si mesmas uma tendência para alguma situação. Entendi o que você quis dizer, mas o que eu quero falar é o seguinte: a proposta do livro realmente não é uma proposta de escrever histórias reais por si só. Na verdade, não existe, né? Praticamente não existe nenhuma história real em si. A gente mistura um pouco a ficção e situações que aconteceram aqui. O meu objetivo era, através da ficção, trazer uma experiência transformadora da leitura. Então, na verdade, a história é muito mais o Caleb e o Ariel do que o restante. E o olhar deles que faz com que esses outros pontos de casos reais seja realmente algo diferente, que traga essa nossa reflexão. O Lucão LC está perguntando se Ariel é um tipo de Espírito Santo ou não tem nada a ver? Bem, gostei da pergunta se Ariel é um tipo de Espírito Santo. Não, ele é um anjo mesmo, gente. Literalmente, assim, ele é um anjo e não tem nenhuma metáfora nesse sentido. Talvez no
no próximo livro, a gente vai ter um pouquinho dessas questões mais metafóricas, mas o Ariel é um anjo mesmo. A Aninha faz 2 perguntas. A primeira é: Madu foi inspirada em você mesma, Rúbia? E a segunda pergunta é a seguinte: vai ter continuação? 2 perguntas, hein? Vamos lá. Não, a Madu não foi inspirada em mim, inclusive uma curiosidade. Algumas pessoas às vezes me perguntam por que o meu primeiro protagonista foi um homem, não uma mulher. Justamente porque as pessoas tendem a achar que quem escreve está, de certa forma, trazendo uma história autobiográfica, né? Não, a Madu não foi inspirada em mim. E sim, vai ter continuação, gente. Já comecei a escrever, inclusive. A Sara pergunta: Caleb, afinal, é um alienígena ou morava no céu? Respondendo à sua pergunta, se o Caleb é um alienígena. Bem, se por alienígena você quer dizer alguém que não é do planeta Terra e mora em outro planeta, sim, o Caleb é um alienígena. Isso não quer dizer que ele não tenha necessariamente a forma humana, como nós temos, né? Ele só é de outro planeta. No próximo livro, vocês vão poder descobrir mais sobre isso, porque a gente vai ter várias cenas no planeta do Caleb, Landi, e também no planeta Terra, e não vou falar muita coisa para não dar spoilers. A Fran diz: Lundi ou Lundi significa segunda-feira. Ela quer saber por que você colocou esse nome nesse planeta. E a segunda pergunta da Fran é: Caleb era anjo assim como Ariel? Fran, tudo bem? Sim, realmente. Lundi significa segunda-feira em francês. Por que eu escolhi esse nome? Porque eu estava começando a estudar francês. Hoje eu moro no Canadá, numa província que é uma província que fala francês. Então eu gosto muito da palavra tem algumas palavras, né, que a gente gosta na língua, mas uma das palavras que soa para mim de um jeito interessante é segunda-feira em francês, lundi. Mas a gente tá falando em português, pode ser lundi, lundi, como você preferir, fica à vontade. E esse é o motivo. E a segunda questão é se o Caleb é um anjo. Não, gente, o Caleb não é um anjo. O Caleb é um ser, uma pessoa, assim, sabe? Com braços e tal, sem asas, sem nada. O Caleb não é anjo, tá? É da Patrícia. Ela quer saber qual a proporção de intensidade entre o mundo físico e o mundo espiritual no seu livro. Oi, Patrícia! Uau! Essa pergunta aí dá pra gente fazer um devocional, dá pra gente ficar conversando e vai longe ali, né? Na verdade, vou tentar responder assim o mais rápido possível. É interessante porque a minha intenção justamente, eu já falei, eu não sei qual vai ser a ordem, né, que vão ficar as respostas depois, mas a minha intenção era justamente trazer um pouco desse estímulo para que quem lesse o livro pudesse pensar mais sobre o que não é possível ver. Então, existe... Se a gente realmente for falar sobre a intensidade entre o mundo real, o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo que se vê e o mundo que não se vê, eu diria que, primeiramente, eu acredito que tudo é espiritual. Nós temos uma tendência muito grande em separar as coisas, mas eu realmente acredito que tudo que nós fazemos, essas coisas carregam algum significado. E não apenas para o nosso mundo físico. Então, Caleb, ele vindo de um mundo que nós não podemos ver, Ariel vindo de um mundo que não se vê também, com os nossos olhos humanos, eu diria que, olhando por essa perspectiva, a gente tem muito mais sobre o mundo espiritual do que o mundo físico nesse livro, com certeza. Embora tudo que aconteça aqui. Eu acredito que é como a vida em geral, né? Por mais... É muito fácil a gente se enganar pelo que nós vemos e acreditar que a vida é muito mais o que se vê do que o que não se vê. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Espero ter respondido a sua pergunta. A Ana Carla está querendo saber
quando que surgiu essa ideia de escrever esse livro e de juntar o mundo fictício com o mundo real? Olha, se eu te falar a verdade, um dia estava lendo um livro. Eu tinha começado a ler um livro que se chama História da Redenção. E eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a pensar sobre o pecado, o bem e o mal, sobre outros mundos, sobre várias questões. E era um sábado assim à tarde, e essa ideia, essa vontade veio muito forte. E eu resolvi sentar na frente do notebook, comecei a escrever, escrevi assim umas 6 páginas, talvez, enviei para um amigo, falei: você acha que isso aqui faz sentido? Isso aqui faz sentido para você? O que você acha dessa história? E ele me respondeu com vários comentários, foi muito interessante. E aí eu falei: cara, vou escrever um livro sobre isso. Só que isso aí ficou parado na gaveta por mais de um ano, até que um dia que eu resolvi: não, eu preciso seguir adiante. E aí continuei a história. A Marie quer saber por que os viajantes tinham que vir ao planeta Terra para fazer relatórios. Qual era a real intenção disso? Marie, tudo bem? A sua pergunta é muito boa para saber por que eles tinham que vir aqui fazer relatórios, mas eu não vou poder te responder, porque isso aí a gente vai saber no segundo livro, tá bom? Fico te devendo essa. A Marcela te pergunta se você esteve nesses lugares dessas tragédias que você relatou, ou se você entrevistou pessoas que estiveram lá. Olha, não estive na maioria dos lugares. O único lugar que eu estive, fora São Paulo, estive em Nova York, mas todos os outros lugares eu não estive em nenhum deles. Eu usei bastante pesquisa na internet, pesquisa para descrever os cenários. Eu usei muito o Google, porque tem como você colocar lá o Google Earth, e aí você vai caminhando pelas estradas, então eu usei bastante isso, blogs de turismo. E sobre as histórias em si, eu assisti documentários, li matérias, entrevistas, vídeos. Eu consumi bastante material sobre cada história. Foi muito difícil. Foi, assim, muito intenso. Eu passava várias horas todos os dias escrevendo. Então, o final do dia, pra mim, era um desafio muito grande, porque carrega uma energia muito forte cada história, né? Então, eu tinha que consumir bastante para eu poder transbordar, né? Mas especificamente sobre as Torres Gêmeas, uma das histórias que eu conto, ela é ligeiramente baseada na história de alguém que eu conheci, que esteve lá, que estava nas Torres Gêmeas, e ela me contou a história. Eu pedi permissão se eu podia citar alguma coisa aqui, uma coisa ali, embora seja, na verdade, é mais uma mistura de situações, então nada é real e por si só, né? Não existe nenhuma linha, né, do tempo de histórias que seja real. E para a questão de Ruanda, para o genocídio de Ruanda, eu li um livro sobre isso, e essa é uma história que me impacta bastante. Então, foi realmente uma mistura, é uma pesquisa muito grande, né, antes de escrever cada história. É isso aí. O Felipe Rodrigo está questionando o seguinte: se o beijo entre Caleb e Madu era contra as regras, como que ele pôde voltar para o seu planeta? Oi, Felipe. Olha, esse pessoal tá querendo me colocar na saia justa, né? Na verdade, não era necessariamente contra as regras, né? A gente costuma tentar olhar para situações como 8 ou 80, preto ou branco, uma coisa ou outra, mas era uma situação nova, e era uma questão que, assim, moralmente, se ele simplesmente, porque é a primeira vez, né, que apareceu a oportunidade ali, se ele simplesmente beijasse a Madu e sem que ela soubesse quem ele era, sem que ela tivesse ali a honestidade da parte dele, ele estaria mentindo, ele estaria enganando alguém e assim, fazendo alguém acreditar que existiria uma possibilidade que na verdade não era real. Então é muito mais complexo do que simplesmente um beijo.
às vezes a gente olha, né, para essa questão, o beijo ser um beijo apenas por si só. Mas, na verdade, é uma conexão entre duas pessoas. Você também tá falando que existe algo entre vocês, existe algum tipo de desejo, de interesse. E ainda mais no caso deles, que eles já eram amigos, então sempre vai significar algo mais. Então, nesse caso, era necessário que existisse uma honestidade ali, né? Não só um beijo, mas uma honestidade. Então, quando o beijo finalmente acontece, a gente já sabe que a Madu, ela já sabe quem é o Caleb, ela sabe o que ela tá fazendo. Existe algo mais real, né? E honesto ali entre eles. Então, acho que é por isso que as coisas ficaram bem. Espero que você tenha aí tido uma clareza melhor aí nessa situação. E pode ficar tranquilo que a gente ainda tem mais chão pela frente para esses dois. A Lene está perguntando quais serão as próximas novidades. A novidade já aconteceu já, né? Que é o livro sobre Maria Madalena, né? Que muita gente acha que é sobre Maria, mãe de Jesus. Não, eu escrevi uma ficção histórica baseada na história da Maria Madalena. Publiquei esse ano, ele tá disponível, tanto a versão física quanto a versão no Kindle. Foi uma experiência muito interessante, muito bacana. Agora estou trabalhando na história da continuação de 100 Dias. E também temos mais uma outra história vindo depois disso, que ainda não vou falar muita coisa, mas ela também já vai acontecer logo em seguida. Bem, pessoal, foi muito bom responder as perguntas de vocês, gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, espero que vocês tenham gostado da experiência, espero mesmo que depois de vocês terem lido essas páginas, a vida de vocês tenha mudado um pouquinho, pelo menos na percepção do mundo, das coisas, da vida, da situação. E realmente, eu sempre fico muito feliz de compartilhar as histórias com as pessoas. Estou feliz por ter compartilhado com vocês e espero que nós possamos, quem sabe, nossos caminhos possam se cruzar novamente, que vocês possam ler mais histórias que eu tenha escrito. E sempre lembrem-se de olhar para cima, sabendo que nós não estamos sós aqui e que o mundo é muito mais do que o que nós vemos, do que o que nós sentimos, e que o significado das coisas nem sempre ele pode ser compreendido ainda nessa vida, e que existe algo muito melhor nos aguardando. E espero que, quem sabe, né? Quem sabe não. Eu espero que um dia a gente possa ir na eternidade, nos encontrarmos aí pessoalmente para a gente conversar de muitas outras histórias. Vamos fazer esse combinado, hein? Quero ver todo mundo e a gente faz um encontro que não seja mais assim por uma tela, mas pessoalmente. Vai ser um enorme prazer. Um beijo para vocês, que o Eterno esteja com vocês, abençoando a vida de vocês e guiando todos os seus passos. Mais uma vez, nós queremos agradecer primeiramente a Deus por essa mais uma oportunidade. Aí são 10 anos de leitura coletiva do Ler MCM. 10 anos juntinho com você aqui, com as melhores obras que a gente consegue garimpar. E agradecer você também que participou e também esses autores maravilhosos que têm caminhado junto com a gente, proporcionado leituras tão maravilhosas e tão edificantes. Deus abençoe a todos. Paz!